Olá pessoal, aqui é o Ricardo Borges e hoje eu vim com um tema muito interessante. Como que você pode fazer mudanças importantes na sua vida e como que o seu cérebro reage a essas mudanças, ativando, né, o seu poder do agora e como é que funciona essa parte emocional e cognitiva. Se você não criar o seu futuro, talvez alguém vai criar para você, talvez não crie da forma que você goste. Existe um provérbio chinês que diz o seguinte: é muito difícil prever, principalmente o futuro. O único jeito que eu conheço de prever o futuro é inventá-lo, criá-lo, planejá-lo. Como é que você inventa o futuro? Você inventa o futuro, está aprendendo a trabalhar com a tecnologia de linha do tempo. Você tem na sua estrutura neurofisiológica um jeito de você saber que ontem foi ontem, hoje é hoje e amanhã ainda não chegou. Se eu lhe perguntar, você escovou os dentes ontem? Você vai falar, sim, escovei. Perguntar, você escovou os dentes hoje? Você vai perguntar, sim, escovei. Se eu perguntar para você, você escovou os dentes amanhã? Você vai falar, amanhã ainda não chegou. Como é que você sabe que amanhã ainda não chegou? Ontem era ontem, hoje é hoje, amanhã ainda não chegou. Você vai dizer, eu sei, porque eu sei. Mas existe um modo dentro do seu cérebro de você saber que ontem foi ontem, hoje é hoje e amanhã ainda não chegou. No momento que você aprende como que o seu cérebro codifica o tempo, você pode fazer o passado virar futuro e o futuro virar presente. E com isso você pode criar memórias do futuro do mesmo modo que você tem memórias do passado. Quando você cria memórias, fica muito mais fácil de se manifestar. Então nós somos pessoas, seres humanos linguísticos. Através da linguagem nós somos capazes de transcender. Transcender significa começar de novo. Não interessa a sua infância, não interessa o que aconteceu com você, você pode transcender, você pode começar de novo. Para você transcender, para você começar de novo, você precisa trabalhar num tripé. Então o primeiro é a escolha, o segundo é a mobilidade e o terceiro é a mudança. Primeiro você tem que saber escolher. A gente fala assim, eu sei escolher, provavelmente você não sabe escolher. Você escolhe sempre aquilo que é possível, você não escolhe aquilo que você realmente quer. Você imagina uma criança que escolhe um presente de aniversário, por exemplo, e pede para o pai ou para a mãe. Chega no dia do aniversário e ganha outro presente. Essa criança pensa o seguinte, eu nunca mais vou escolher o que eu quero. Eu vou escolher aquilo que eu acho que é possível. Porque eu não vou ficar me frustrando por conta disso. A mesma coisa acontece com a gente, a mesma coisa acontece com você. Você já escolheu o impossível? É isso que nós vamos discutir aqui hoje. A escolha do impossível. Existem escolhas que são fundamentais na nossa vida. Por exemplo, eu escolho ser a força criadora da minha vida. Isso é uma escolha fundamental. As pessoas, no modo geral, tudo que acontece de bom com ela fala, isso é meu crédito. Agora, se acontece alguma coisa ruim, ela fala assim, isso aí não tem nada a ver comigo. Tem sim. Se você deu crédito para as coisas boas, você tem que dar o crédito para as coisas ruins também. Sempre quando a gente faz uma escolha, a gente faz escolhas, por exemplo, a escolha primária, a gente também faz escolhas secundárias. Se eu escolho tonificar os meus músculos como escolha primária, eu estou simultaneamente escolhendo levantar mais cedo e passar de ginástica, tomar banho, me arrumar, etc, etc. Então no momento que você faz uma escolha, você nunca faz uma escolha só. Você faz uma série de escolhas. E se as escolhas, você tem direito de fazer as escolhas, você não tem direito às vezes de escolher as consequências. Às vezes você vai fazer algumas escolhas e as consequências vêm do modo que você não gosta. Seu livre-arbítrio está em fazer escolhas, não escolher aquilo que vai acontecer. E sempre você vai ter consequências. Feita a escolha é a primeira coisa. Depois de feita a escolha, você tem que gerar alguma coisa, ou seja, uma mobilidade. Você tem que ter uma ação para aquilo. Tem que acontecer algo entre a sua escolha e a manifestação. Essa manifestação é que gera a mudança. Então, você escolheu uma coisa que, por exemplo, ser sadio. Eu escolhi ser sadio e eu tenho algum tipo de doença. Se você escolher ser sadio, não é só da boca para fora. Essa escolha tem que estar dentro de você, dentro do seu cérebro. Você muda a sua ecologia. Se eu for lá na floresta amazônica, por exemplo, cortar as árvores, eu não preciso convidar animal nenhum para poder sair de lá. Eles vão sair de lá. Eu não preciso convidar animais do deserto para mudar para lá, porque espontaneamente eles vão mudar para lá. Eu mudei a ecologia da floresta, passou a ser deserto.
Se a pessoa escolhe, eu escolho ser sadio mentalmente, espiritualmente, há uma mudança na ecologia, na nossa ecologia. Então, uma doença não fica no organismo sadio. Por incrível que pareça, ele vai embora. Isso é claro, não acontece da noite para o dia, mas é claro, num processo criativo você tem 3 fases: a fase da germinação, a fase da assimilação e a fase da conclusão. A fase da germinação é ter uma ideia. Eu tive uma ideia. Já notou quando você tem uma ideia nova, tem muita energia nela? O universo sabe que você tem uma ideia nova. É a mesma coisa que você decolar um avião. Você tem que ter uma energia enorme para subir com o avião. Ele gasta uma energia, um combustível enorme só para decolar. Você imaginou se o avião gastasse a mesma quantidade de combustível para levantar voo? Ele tinha que parar a cada 30 minutos para poder abastecer. Então, na germinação existe uma grande energia despendida. Aí entra num processo de assimilação. Um processo lento. Se você planta uma semente, não adianta você ir lá no dia seguinte para ver se já nasceu a plantinha. Não nasceu a plantinha ainda, mas se você pegar aquela plantinha, aquela semente, levar no microscópio, você vai ver que dentro da semente estão ocorrendo muitas reações bioquímicas que não está visível ao olho nu. Se você quer andar de bicicleta, você monta a primeira vez, cai, monta a terceira, cai, monta a oitava, cai, monta a nona, aí daqui a pouco você começa a andar. Você não vai pular da primeira para a nona, mas quando você está andando na sexta, sétima, oitava, a sensação que você tinha é que você estava aprendendo, não é verdade? Aí de repente você começa a andar de bicicleta. É o processo, é a assimilação do organismo, é a assimilação das coisas. Tem gente que germina uma ideia. Opa, tive uma ideia errada. Opa, de repente vou abrir outro negócio. Antes de começar a dar lucro, eu vou mudar para outro. Aí eu mudo para outro. Aí eu mudo para outro, para outro. Aí isso vai ficando acumulado no cérebro da pessoa. Ele nunca conclui nada. Se você não conclui que você germinou, você não libera aquela energia para novas germinações. Então chega uma hora que o seu cérebro satura. Você começa a ter insônia, você perde entusiasmo pela vida, um monte de coisas vão acontecer de forma errada. Como é que você resolve isso? Uma coisa muito simples. Vou tomar café da manhã. Estou tomando café da manhã. Terminei de tomar café da manhã. Eu vou dirigir para o trabalho. Estou dirigindo para o trabalho. Cheguei no trabalho. Cheguei ao trabalho. Então você vai fazendo germinação, assimilação, conclusão. O seu cérebro, ele treina nisso. Quando você diz assim, eu vou abrir uma empresa, o cérebro fala assim, poxa, ele falou que ia tomar café da manhã, tomou. Falou que ia dirigir para o trabalho, dirigiu. Falou que vai abrir uma empresa? Vai abrir uma empresa. Parece que é uma coisa simples, mas o cérebro acostuma com isso. Isso tem um impacto enorme na sua vida. E à medida que você vai fazendo essas escolhas, talvez entre em conflito com outras escolhas que você já tenha feito. Pablo Picasso dizia o seguinte, não existe construção sem desconstrução. Você quer construir uma casa? Você tem que furar o buraco. Você tem que estragar o solo. Você tem que derrubar árvore, você tem que derrubar árvore para fazer madeira, você tem que quebrar pedra para fazer a brita. Então, do mesmo modo, se você está querendo construir novas coisas na sua vida, você tem que criar o seu futuro, por exemplo, provavelmente você vai ter que destruir ou desconstruir alguma das coisas construídas. Às vezes você tem que mudar um relacionamento, sair de um relacionamento que esteja funcionando e muitas outras coisas. Então não é só fazer, não é só construir, você tem que desconstruir algumas coisas para construir outras novas. E um modo de você fazer isso é uma técnica que você vai fazer viajando para o futuro. Você vai pegar, vai escrever uma carta, por exemplo, para você ou para o seu melhor amigo da data de agora. Daqui a 6 meses, por exemplo. Você escreve essa carta, você vai escrever essa carta contando para aquela pessoa ou para você mesmo o que aconteceu nos últimos 6 meses, como se fosse uma declaração sua no verbo do passado, como se já tivesse acontecido, só que é para frente. E você guarda essa carta e você lê essa carta 2 vezes todos os dias, pelo menos durante 90 dias. E você vai ver, você vai se ver criando o seu futuro. O que você acabou de fazer? Você acabou de fazer suas escolhas. Cuidado com aquilo que você escrever, hein? Porque tudo aquilo que você escrever lá tem uma grande chance de acontecer. Então no universo tem uma grande chance de acontecer. Então assim, as pessoas às vezes pensam assim, eu não mereço isso. A parte do merecimento é muito importante. Você tem aquilo que você merece. Então olha a sua vida, olha a sua conta bancária, olha a sua família. É isso aí que você merece. Ou aquilo que você acha que merece. Então, no momento que você melhora, transforma a sua capacidade de merecimento,
Ou seja, você percebe que você merece mais, o universo vai lhe entregar mais. Então, isso é muito importante definir. Tem gente que batalha e morre na praia. Por quê? Porque no fim, ele acha que aquilo não pertence a ela. Ela não merece aquilo. O emocional nessa hora é extremamente importante. Quer ver? Eu vou provar para você, olha. Eu vou pegar uma tábua de 40 centímetros de largura, de 12 metros de comprimento. Vou colocar essa tábua num galpão, no chão. E vou pedir você que está aí me assistindo, você vai caminhar nessa tábua, de um lado para o outro. A tábua está lá no chão, tem 40 centímetros, cabe bem seu pé, 40 centímetros de largura, e você anda na tábua, para lá e para cá, para lá e para cá. Eu vou pegar essa mesma tábua, vou colocar ela entre dois postes de 15 metros de altura. E vou pedir para você andar para um lado e para o outro. O que vai acontecer? É a mesma tábua, a mesma largura, tem 40 centímetros, tem o mesmo comprimento. O que aconteceu agora? Você talvez não consiga andar nessa... Você não vai andar nela. Você não tinha andado nela lá no chão? A capacidade física de andar na tábua, você tem. Você vai andar. Só que na hora que ela sobe, o que acontece? Entra o componente emocional. Ah, eu vou escorregar, eu vou cair, eu vou machucar. Entra uma conversa interna dentro da sua mente, que nós chamamos de Self 2, que é o emocional. E essa conversa, infelizmente, pode ser uma conversa negativa. Pode ser uma conversa assim. Às vezes não é uma conversa assim. Ah, é igual tá no chão, tá tudo bem. Não, mas na hora que chega lá em cima, vai escorregar, você vai tremer, vai dar problema. Eu estou te mostrando que não tem nada a ver com a parte física. Tem a ver com o emocional. Quando eu começo a trabalhar com a imaginação, com a visualização, eu vou me preparando para andar na tábua quando ela está lá em cima. Que é uma coisa, é você fazer uma prova no cursinho, e outra coisa é você ir para o Enem. No Enem, a tábua está lá em cima. Então você pode até saber, no cursinho, na prova você tira 10, mas você chega lá no Enem, você pode ser reprovado. Por quê? Porque lá a tábua subiu. Tem a parte emocional. Isso se aplica a qualquer coisa na vida. Então você saber controlar esse emocional faz toda a diferença na sua vida. O fracasso, por exemplo, é a experiência de vida. Do ponto de vista psicológico, não existe fracasso. Você levantou, caiu, até um dia que você andou. O erro pode ser altamente pedagógico, se você souber usá-lo. Então o que é ter experiência? É você ter errado muitas vezes até você atingir aquele nível. Thomas Edison, que durante 9.999 vezes errou para fazer a lâmpada incandescente. Uma pessoa perguntou para ele assim, você errou 10 mil vezes? Ele falou, não. Eu descobri 10 mil modos de como que não funciona. Até que eu descobri um modo que funciona. Para ele, cada um daquele era um a menos para ser eliminado. Então se você conseguir cair e levantar, o Nietzsche dizia, aquilo que não me mata, me fortalece. Então, você que está aí e que passou por situações difíceis, se você sobrepujou isso e está aqui, isso deu para você uma experiência de vida muito grande. Então aquilo que não lhe mata vai lhe fortalecer. Você saiu daquela experiência ruim, ou seja, era tão desagradável, e você saiu mais forte. E você vai estar preparado para o melhor. O que é experiência de vida? É você enfrentar as dificuldades e sobrepujá-las. Então se você cair e não se levantar, acabou o jogo. O mais importante de tudo é você determinar a sua estrutura psicológica, você mudar a sua estrutura psicológica, você se preparar a sua estrutura psicológica para fazer as suas escolhas. Eu escolho ser sadio. É muito diferente de você ser saudável ou de você não ser doente. Você vai no médico, você não tem doença nenhuma. Ser sadio significa ter energia para implementar tudo que você tem na mente, ter na sua cabeça, tudo que você quer na vida. Poucas pessoas sabem disso. A maioria não é doente. A maioria é saudável. Ser sadio é uma escolha. Eu escolho ser a força criadora da minha vida. Eu escolho ser sincero para comigo mesmo. Isso significa que quando eu digo sim, é sim. Quando eu digo não, é não. Então todas as vezes que você diz sim e gostaria de dizer não, um pedacinho de você morre. Isso, quando você faz essa estrutura na sua mente, você está se estruturando para longo prazo, para fazer um processo de longa duração. Aí sim você se mantém
no seu emocional equilibrado. Se você fizer só com força de vontade, é aquilo que ocorre em 31 de dezembro. Na semana seguinte não tem mais nada. Agora, quando você mexe com a sua estrutura psicológica, no seu emocional, implementa isso, isso fica uma coisa constante na sua vida. E o modo de você fazer é você criar os seus sonhos, criar suas metas, seus objetivos e manter os seus olhos nas metas, focado. Sabe qual que é a diferença entre etapa e obstáculo? Você está no ponto A, quer ir para o ponto B, existe um espaço para percorrer entre o ponto A e o ponto B. Então, se você tirar o foco das suas metas, o que você encontra entre o ponto A e o ponto B? Você vai chamar de obstáculo. Se você mantiver os olhos nas suas metas, o que você encontra entre o ponto A e o ponto B, você vai chamar de etapa. A diferença entre etapa e obstáculo é onde que você está com foco. Então, você manter o seu foco a longo prazo é muito importante. Se você só tem metas curtas, por exemplo, seu chefe briga com você amanhã de manhã, você estraga seu dia. Agora, se você tem planejamento para 5, 10, 15, 20 anos, se o seu chefe brigar com você amanhã de manhã, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Você está preocupado lá na frente, você tem uma visão muito maior a longo prazo em manter o alvo, o seu foco na meta. Então, o que era obstáculo, vira o quê? Vira etapa. Procure dividir suas metas, por exemplo. Você quer ser milionário em 5 anos? Onde é que você vai estar daqui a 4? E daqui a 3? E daqui a 2? E daqui a 1 ano? E daqui a 6 meses? E daqui a 30 dias? E daqui a uma semana? O que você vai fazer amanhã de manhã para você ser milionário daqui a 5 anos? Não é só esperar o tempo passar não, gente. O bonito é quando você divide isso. O que você vai ter que fazer amanhã de manhã é diferente do que você tem que fazer... Se você não tivesse essa meta, é quase nada. Então aqui a meta vai sendo diluída. Você vai fazendo o seu planejamento. Isso é um grande segredo das pessoas atingirem as suas metas, é você ser capaz de quebrar a sua meta em pequenos espaços, pequenas fatias. E aí você vai executando uma após a outra e o cérebro vai se acostumando, vai sendo treinado com isso. E isso, sucesso atrai sucesso, semelhante atrai semelhante. Então esses pequenos sucessos vão atraindo mais sucesso na sua vida. Semelhante atrai semelhante. Então, à medida que você vai fazendo isso, você vai preparando a sua caminhada. Mas tudo começa com a estrutura psicológica do seu emocional. Nós também vivemos a nossa vida procurando sempre o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil depende da sua estrutura psicológica. A nossa estrutura psicológica é codificada linguisticamente. Nós somos seres linguísticos. Então, o melhor jeito de você se preparar para a mudança é você recodificar essa estrutura psicológica sua e fazer natural aquilo que você sabe fazer. Se você tem uma estrutura psicológica de levantar às 5 da manhã, por exemplo, se eu pedir para você ficar na cama até meio-dia, vai ser um martírio para você. Se você tem uma estrutura psicológica de levantar meio-dia, se eu pedir para você levantar às 5 horas da manhã, vai ser super difícil para você. Por quê? Porque o que determina o caminho mais fácil é a sua estrutura. Se a sua estrutura psicológica é boa para levantar às 6 da manhã, se você ficar até às 8, você vai ficar extremamente chateado. Então, se você tem estrutura para levantar às 6, você vai estar tranquilo. Você vai procurar o seu caminho mais fácil. Eu quero que você determine para você, então, qual que é o seu caminho mais fácil. Eu quero que você determine para você quais são as suas metas a longo prazo. Quais são os seus planejamentos em termos de saúde, em termos de finanças, em termos de amizade, em termos de família. Daqui a 5, 10, 15, 25 anos. Não sei. Eu não sei, eu só sei que você sabe. Você manter o foco naquilo, você deixar os seus obstáculos, transformar eles em etapas. Ou seja, você quebra sua meta em pequenos pedacinhos, com isso fica muito mais fácil a sua gestão. Fica muito mais fácil de você atingir uma por uma dessas metas. Então eu vou explicar uma coisa aqui muito importante para vocês da PNL. Mapa e território. É muito difícil, por exemplo, você explorar um território sem um mapa na mão, não é verdade? Já pensou você viajando pelo Brasil sem noção do que é norte, o que é sul, leste, oeste? Imagine que você esteja a 40 minutos da sua casa. Eu peço para você ir em casa buscar um lápis. Você esqueceu lá dentro da gaveta do criado, por exemplo. Aí eu te pergunto, quanto tempo você vai levar para ir lá na sua casa e voltar aqui? Aí você vai falar, eu levo uns 40 minutos, 45 minutos, tá bom. Aí ao invés disso aí, eu vou pedir para você, pedir para uma outra pessoa aí. E essa outra pessoa nunca foi na sua casa. Ela não sabe onde você mora, você dá o endereço para ela, tudo direitinho.
Mas você acha que essa pessoa vai lá na sua casa no mesmo período de tempo que você ia e voltaria? Provavelmente não. Porque ela pode errar o bairro, ela pode errar a rua, ela pode errar a casa, ela pode errar o quarto, ela pode errar o criado, ela pode errar até o lápis que ela foi buscar. Então, você tem um mapa de como você vai na sua casa e volta. Você vai lá e volta todos os dias. A pessoa que foi, ela não sabe. Então a mesma coisa é na vida. Se você tem um mapa daquilo que você quer na vida, você consegue as coisas muito mais fácil. Agora, se você não tem esse mapa, fica muito mais difícil, leva muito mais tempo. Primeiro você tem que aprender a transformar os seus sonhos em metas. Depois transformar suas metas em realidade. Como é que você transforma o seu sonho em meta? Primeiro você tem que sonhar. A maioria das pessoas já pararam de sonhar há muito tempo. Como é que você transforma um sonho numa meta? Você coloca uma data. Tudo aquilo que você colocou na categoria de um dia, provavelmente não vai acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque algum dia não existe no calendário. Quando você diz, algum dia eu vou ler esse livro. Quando eu tiver tempo. Aí o cérebro fala assim, perfeitamente, um dia chegar, nós vamos fazer isso aí. Só que algum dia nunca chega. Algum dia eu vou abrir minha empresa. Aí você não abre nunca. Então o que você tem que fazer? Você tem que colocar datas nos seus sonhos. A partir do momento que você coloca datas, eu não estou garantindo que você vai realizar aquilo da forma que está sendo, mas a chance aumenta 1000 vezes no momento que você põe data nos seus sonhos. Você transforma os seus sonhos em metas. Você tem que ver também que tipo de metas que você está escolhendo. Você pode ter metas físicas, você pode ter metas financeiras. Mente e corpo funcionam de uma forma só. Se você estiver com o corpo doente, a sua mente vai estar doente, porque as duas coisas são interligadas. Você não pode ficar só no físico também, da mesma forma você não pode ficar no espiritual. George Forjan, um teólogo francês, tem uma frase bacana demais, que ele diz assim: nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Significa viver no corpo. Você pode ter sua parte espiritual, mas você não vai viver só a parte de espiritualidade. Se você quiser viver só a espiritualidade, não é nesse plano, né? Talvez depois da sua morte, depois da sua transcendência, depois da sua mudança de endereço cósmico. Aí você pode fazer isso 24 horas por dia. Mas tem gente que só tem meta social, por exemplo. Qual que é a próxima festa? Qual que é a próxima festa? Qual que é a próxima festa? Tem gente que só tem meta financeira. Infarta aos 40 anos, não sabe por quê. Tem gente que só tem meta profissional, só quer ser promovido, se identifica totalmente com a profissão e mais nada. Se for mandado embora, até morre por causa disso. Tem gente que só tem meta familiar, é a dona de casa, mãe de família, se dedica totalmente aos filhos, os filhos crescem, vão embora, como nós fomos, aí ela entra em profunda depressão. Os filhos são muito importantes, tão importantes quanto você, mas nem mais, nem menos. Você não pode colocar todos os seus ovos numa mesma cesta, porque se alguém vier e carregar a cesta, você vai ficar sem todos os seus ovos. Você tem que ter metas mentais. Também não adianta você só ter metas mentais. Não adianta você ler uma enciclopédia britânica de cabo a rabo, você não poder nem balançar a cabeça para o conhecimento não sair do lugar. Você não vai implementar aquilo. O que adianta? O conhecimento sem a complementação. Além de você ter que ter todas essas metas, você tem que ter uma coisa muito importante na sua vida, que é a que costura tudo isso. Chama finalidade de vida, propósito. Por que você está aqui? Tem gente que está aqui como tubos. Come, bebe, vai ao banheiro, come, bebe, vai ao banheiro, come, bebe, vai ao banheiro. Tubos humanos. Você veio aqui com uma função mais nobre do que essa. Então você tem que estar sempre questionando. Você tem que estar sempre olhando para suas metas. Tudo que acontece nos 20, 30 minutos antes de você deitar, com o seu cérebro, você vai pensar isso a noite toda. Se você assistir muita violência durante a noite toda a violência vai ficar no seu cérebro te perturbando. Se você briga com seu esposo e vai dormir, você passa a noite com aquela tormenta na sua cabeça. Então, se você brigar, busque fazer as pazes o mais rápido possível antes de dormir, para não deteriorar o seu relacionamento. Então, se você fizer uma pergunta durante 7 dias, qual é o meu propósito de vida? E for dormir, durante o sono, o seu cérebro vai ficar processando essa pergunta. Então, talvez quando você estiver tomando café da manhã, dirigindo para o trabalho, essa resposta aparece para você como um insight. No momento que você descobre a sua finalidade de vida, o seu propósito de vida, você alinha suas metas
com o seu propósito de vida. O universo passa a conspirar a seu favor. Você não tem mais problema financeiro, você aumenta a sua energia, a sua vitalidade. Segunda-feira fica o dia mais gostoso da sua vida, quando você está começando suas atividades. Então você procura descobrir qual que é o seu propósito de vida. Então aí você vai viver a sua vida com essas prioridades. Porque você pode dividir tudo que você pode fazer em duas categorias. Por exemplo, urgente e importante. Você pode fazer uma coisa que é urgente e importante, o importante não urgente ou importante não urgente. O ideal é você estar trabalhar com coisas importantes e não urgentes. Aí você pode trabalhar com calma. Você pode pensar que está correndo uma maratona e não uma corrida de 100 metros. E obter aquilo que você quer ter na sua vida. O universo é para todos. O universo é um lugar abundante. Você tem direito de criar o seu mapa, de explorar o seu território, de transformar os seus sonhos em metas e transformar as suas metas em realidade. Leva isso para a sua vida.